Desde o começo de Berserk, a gente fica se perguntando como é possível derrotar seres com poderes divinos. A Mão de Deus é um dos grupos de antagonistas mais overpowered da história dos mangás, e o motivo disso é que eles não têm uma existência física, igual aos cenobitas de Hellraiser que os inspiram. Eles vivem em uma dimensão completamente diferente, mas, diferente deles, a Mão de Deus não tem corpos. Isso é uma das grandes razões pelas quais o Griffith se tornou uma ameaça, porque, tecnicamente falando, ninguém pode tocá-lo. Quando ele entregou sua alma ao abismo, seu corpo ficou imune a qualquer dano mortal, mas o corpo dele não é só dele mais. Neste vídeo, vamos explorar como essa existência híbrida do Griffith pode ser sua ruína e como o Moonlight Boy pode ser o responsável por tudo isso. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, Léo Bortolucci aqui, espero que vocês estejam muito bem e hoje vamos falar do porquê o Moonlight Boy é a ruína de Griffith. E se você é assim como eu, fã de mangás e animes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e bora pro vídeo. Híbridos são extremamente raros em Berserk, principalmente porque criaturas astrais não se mostram tão facilmente hoje em dia. Por 1000 anos, eles foram desaparecendo aos poucos, até virarem mitos e lendas. Temos certeza que híbridos existiam aos montes quando os mundos físico e astral eram um só, mas até o arco fantasia isso não acontecia há muito tempo, o que torna os híbridos imensamente poderosos. Eles nascem quando a entidade dos mundos físico e astral copulam, e essas uniões criam seres com autoridade esmagadora sobre ambos os domínios. Híbridos têm um potencial imenso escondido no sangue misto deles. O primeiro híbrido de verdade que conhecemos foi Isma, filha de um humano com uma sereia. Mesmo antes de descobrir que era híbrida, a Isma já tinha uma habilidade incrível no mar, porque nadava como um peixe. Mas assim que ela descobriu sua verdadeira natureza e ativou seus poderes, ela virou parte peixe, literalmente, porque ganhou uma cauda para ajudar na natação. O domínio instintivo de Isma sobre seus poderes de sereia é impressionante, considerando o fato que a única vez que a vemos usando isso é na primeira vez. Para começar, ela resgatou o Isidro de uma queda bem profunda no oceano e disparou de volta com um peixe voador, pousando em segurança no convés como se tivesse feito isso por anos. Depois, ela voltou para o oceano e se juntou à sua mãe e o resto da tribo para cantar uma música poderosa o suficiente para ajudar a derrotar o Deus do Mar. O Deus do Mar era uma ameaça no nível do Imperador Ganishka, especialmente quando ele entrou em sua forma Shiva. E Isma não tinha experiência prévia usando a habilidade de canto, mas ela executou perfeitamente na primeira tentativa, o que indica um potencial imenso de magia escondido dentro dela. Esse tipo de coisa não teria sido possível se ela não tivesse vivido perto do oceano a vida toda e se não fosse uma híbrida. A criança demônio tinha um pouco mais de 2 anos durante o arco da convicção, quando gastou quase toda sua força vital tentando proteger a casca, como um feto humano corrompido por uma semente demoníaca. Ele não foi concebido como um híbrido, mas certamente nasceu como um. Quando saiu da casca, a criança demônio cabia na palma da sua mão, mas ele cresceu rápido até o tamanho de uma criança de 2 anos, com algumas das deformações mais perturbadoras no corpo. Ele tinha tentáculos no lugar dos membros, a cabeça parecia um tumor canceroso gigante e ainda tinha um rabo para completar. Mas seu poder certamente não podia ser negado, porque mesmo antes de nascer, ele conseguiu manter as almas mortas longe da casca, apesar dela possuir a marca do sacrifício. Como um ser corrompido por um membro da Mão de Deus, uma das manifestações mais fortes do mal nesse universo, a criança demônio, assumiu aspectos do poder deles. Manipulação de almas está totalmente dentro da alçada da Mão de Deus, que pode invocar o maldito vórtice de almas com um gesto de mão. O fato da criança demônio conseguir fazer a mesma coisa, mesmo antes de nascer, prova que sua existência está quebrada. Esse garoto pode atravessar as profundezas do mundo astral para encontrar seus pais toda noite de lua cheia, e os caminhos mais profundos do mundo astral são temidos até pelos magos mais habilidosos deste mundo. Antes do arco da convicção começar, a criança conseguiu interpretar a corrente causal e avisar o Guts sobre o que aconteceria com Casca em St. Albion.
se ele não corresse para lá. E durante a estadia da casa em St. Albion, a criança demônio exibiu poderes que, sinceramente, são ridículos. Por mais de um mês, ele protegeu a mãe de espíritos mortos, cadáveres possuídos, chamas demoníacas e tudo mais, aparecendo exatamente quando a casca estava em apuros e sumindo quando o trabalho estava feito. Não é exagero dizer que 80% da razão pela qual ela sobreviveu durante o arco foi por causa desse garoto. Esse garoto podia fazer coisas que nem o Guts conseguia, proteger a casca daqueles blobs sangrentos da cerimônia de encarnação sem usar o fogo é algo que só a criança demônio poderia fazer, porque ele compartilha o DNA da mão de Deus. E uma grande razão por trás do seu crescimento acelerado e poderes milagrosos é sua natureza híbrida. Infelizmente, depois de proteger a mãe de uma enxurrada de chamas sagradas cuspidas pela boca do maior fanático da série, a criança demônio esgotou toda a sua força vital. Ele pode até ter sido impressionante, mas ainda era uma criança e não tinha controle total de seus poderes. Ele gastou tudo que tinha para manter Casca segura porque, instintivamente, queria proteger a mãe. O resultado foi que a criança demônio ficou a um fio da morte, e é por isso que os híbridos são tão importantes na série. Apesar de terem um poder imenso, eles são vulneráveis à morte porque parte deles sempre será mortal. Em Berserk, enquanto humanos podem ser mortos por armas como espadas e sabres, seres astrais não podem. Eles só podem ser mortos por armas imbuídas de poderes astrais ou por pessoas que são interstícias por natureza, como os deuses. Mas híbridos podem ser mortos com armas tradicionais, desde que você consiga chegar perto o suficiente deles. Como um debuff adicional, uma vez que um híbrido se torna parte de um plano astral, ele fica espiritualmente entrelaçado com ele, a ponto de desaparecer quando o plano astral desaparece. Isma começou como uma garota da ilha que a tripulação resgatou do deus do mar em solitude. Mas, depois de chegar a Elfheim, ela foi aceita pelos habitantes de lá, devido à sua natureza híbrida. Ela desapareceu quando Griffith e Zod destruíram a árvore espiritual da ilha, e isso pode potencialmente acontecer com a criança demônio também, caso ele se identifique espiritualmente com algum lugar. Na verdade, suas idas e vindas estão intimamente ligadas ao ciclo lunar, como acontece com a maioria das entidades demoníacas em Berserk. Então, por que estamos falando de todas essas coisas que podem acontecer com o híbrido? Bem, estamos fazendo isso para destacar o fato de que, apesar de seus grandes poderes, os híbridos são vulneráveis a várias coisas, até mais do que seres astrais ou físicos, e, goste ele ou não, o destino de Griffith está entrelaçado com o do híbrido mais poderoso de Berserk. A natureza híbrida deles os torna vulneráveis. A cerimônia de encarnação tinha um único propósito: fornecer a Griffith um receptáculo através do qual pudesse canalizar seus poderes divinos no mundo físico. Como membro da mão de Deus, Griffith se tornou um conceito abstrato e só podia influenciar o mundo através da consciência coletiva. Embora isso seja bom para seus objetivos, porque agora ele tem o poder de influenciar o pensamento inconsciente em escala de espécie, não é suficiente para ajudá-lo a se tornar rei. Griffith sempre soube que, para realizar seu sonho, ele precisava estar presente no mundo físico, colocando seu rosto nas coisas e erguendo monumentos que imortalizassem seu legado. Mas ele não podia fazer isso enquanto fosse um ser metafísico. A mão de Deus pode ter um poder imenso, mas a maior parte desse poder só pode ser exibida dentro do mundo astral, e esse mundo havia sido cortado do mundo físico por séculos. Então, para afetar o mundo material, Griffith precisava de um corpo de carne com o qual pudesse agir livremente. Isso permitiria que ele trouxesse sua invulnerabilidade para o plano físico, enquanto eliminava todas as desvantagens de sua existência astral. Com um corpo de carne, ele poderia comandar campanhas diretamente e não teria preocupações em perder, já que, na prática,
ele é um deus na Terra. Mas onde as coisas deram errado para ele foi quando seu vaso de encarnação decidiu ter ideias próprias. O ovo do mundo perfeito, que havia sido dado como uma forma semelhante a um berço com o propósito expresso de trazer Griffith para a Terra, decidiu que colocaria o demônio criança fora de seu sofrimento, não matando-o, mas adicionando-o ao berço de nascimento de Griffith. O ovo engoliu a criança e a manteve dentro de si. Então, quando a cerimônia de encarnação chegou ao clímax, a encarnação de Griffith foi inevitavelmente alterada. Em vez disso, de criar um corpo do zero usando a carne e o sangue das pessoas sacrificadas pela cerimônia, o ovo canalizou todo aquele poder para o corpo da criança demônio. A criança se transformou de um bebê deformado e horrível em um bebê humano e então cresceu rapidamente até a forma adulta de Griffith. Isso não significa que a encarnação não foi um sucesso, porque seu objetivo final foi alcançado, mas o processo foi falho porque transformou Griffith em um híbrido, em vez de uma figura puramente divina. Quando ele se manifestou através do corpo da criança demônio, a consciência da criança não desapareceu. Sendo parte God Hand, ele mesmo, o garoto, foi capaz de resistir e encontrar um pequeno espaço para si dentro da mente de Griffith. Por causa disso, a alma de Griffith agora compartilha um espaço alugado com o bebê que ele corrompeu, e o acordo deles é mais ou menos assim. Na maior parte dos dias, Griffith tem o controle e pode fazer o que quiser em serviço ao seu sonho ou qualquer coisa do tipo. Mas, na noite de lua cheia, o garoto assume o controle. No começo, Griffith não tinha consciência dessa transformação, mas assim que ele descobriu o que estava acontecendo com ele uma vez por mês, percebeu que ele não podia continuar desaparecendo assim o tempo todo. Então, para resolver esse problema, ele sequestrou Casca de Alfheim porque, por algum motivo, mesmo quando ele estava no controle, não conseguia machucá-la. Quando Griffith encontrou o Guts pela primeira vez após sua encarnação, seu novo braço direito Zod enfrentou o Espadachim Negro numa batalha épica. Isso destruiu a Caverna dos Elfos, onde Casca costumava a viver como uma marcada. E essa caverna era o único lugar seguro para ela. Quando o corpo de apóstolo de Zod caiu ali, pedras voaram para o alto, e uma dessas pedras estavam indo direto para a Casca. Guts achou que tinha perdido ela de vez, até que Griffith apareceu do nada e a protegeu com seus poderes. Assim que ele percebeu o que tinha feito, ele mandou Zod parar e voou para longe, porque ele não era a pessoa que deveria protegê-la. O desejo extremo da criança demônio de proteger a mãe fez o corpo de Griffith se mover involuntariamente, e é por isso que os híbridos são tão importantes no mundo de Berserk. Agora, a Casca provavelmente é a única pessoa que está segura de Griffith em termos de dano físico, porque a criança que compartilha o corpo dele simplesmente não permite que isso aconteça, e como essa criança divide o espaço da alma com um membro da mão de Deus, ela também transmite a ele muitas das vulnerabilidades dos híbridos em Berserk. Quando Griffith está no comando, ele não pode ser tocado porque está no controle total dos seus poderes da mão de Deus. Se alguém tenta atacá-lo, atravessa ele como se fosse um fantasma, porque ele aparentemente pode entrar e sair da existência. Isso faz sentido, já que os membros da mão de Deus são fundamentalmente intangíveis, e Griffith pode estar enviando sua forma física para o mundo astral nesses breves momentos em que é intocável. Mas seu contraponto, conhecido como Moonlight Boy, nunca mostrou essa habilidade, porque o Menino do Luar provavelmente é vulnerável a todos os tipos de danos comuns. Lembre-se, essa criança é um híbrido. Isso significa que seu poder é maior que os dos humanos ou dos demônios, mas suas vulnerabilidades também são o dobro. O Menino do Luar tem um conjunto de poderes completamente diferentes dos de Griffith, e embora esses poderes sejam impressionantes, eles não são tão impressionantes quanto conseguir passar por uma chuva de flechas. O Menino do Luar pode manipular o Odê, projetar seu corpo luminoso e navegar pelo caminho do dragão no mundo astral. E essa última habilidade ele já tinha quando era criança demônio, mas as duas primeiras são poderes geralmente usados por magos. Quando Guts e sua turma são atacados pelo Pichaka pela primeira vez, um deles se aproxima das mulheres e crianças, mas o Menino do Luar usa essa manipulação de OD
para afastá-lo com um olhar ameaçador. Em várias ocasiões, esse garoto usou seu corpo luminoso para acalmar o Guts quando ele entra em fúria berserker. E na batalha contra o Deus do Mar, ele salvou a vida do Guts. O Menino do Luar usou seu corpo luminoso para guiar o espadachim negro para fora do corpo enorme do deus moribundo. E isso é algo que até um mago habilidoso como Shirk não conseguiu fazer. Em Elfheim, o Menino do Luar rapidamente se tornou o líder dos gnomos e elfos porque sua força vital magnética e tranquila era simplesmente poderosa demais. Mas, apesar de tudo isso, não há indicação de que ele seja imortal, o que é a primeira forma pela qual um ser híbrido ameaça a vida do Griffith. Tudo o que alguém precisa fazer é descobrir a rotina da lua cheia dele e então matar o bebê quando ele surge dela. Claro, isso não vai ser fácil, porque esse bebê sabe fazer magia, mas ele também é mortal, o que significa que um único tiro de uma besta, de um arqueiro bem posicionado, já seria o suficiente. Já aprendemos que a alma dele e a de Griffith estão inseparavelmente ligadas, desde a ocasião em que ele involuntariamente protegeu Casca. Então, eliminar o Menino do Luar mataria a alma do Griffith também, salvando o mundo. A outra forma pela qual ser um híbrido permite que o Menino do Luar seja a ruína de Griffith é o sistema dos nomes verdadeiros que existe no mundo astral. Toda criatura astral que encontramos nessa série tem mentido para nós porque, na verdade, os nomes que eles dizem não são seus nomes reais. O nome da alma do Puck não é Puck. O nome da alma de Valera não é Ivalera. E foi ao descobrir o seu nome da alma que Isma conseguiu acessar seus poderes de sereia pela primeira vez. Quando ela estava prestes a contar para Isidro qual era esse nome, Ivalera a calou e explicou que criaturas astrais não compartilham seus nomes da alma à toa. Se a outra pessoa soubesse esse nome, poderia usá-lo para prender a criatura astral à sua vontade e manipulá-la bem como entendesse. A razão pela qual isso se aplica à situação do Griffith é porque, até onde sabemos, o Menino do Luar ainda não tem um nome. No caso de Isma, o nome humano dela foi dado pelo pai, mas o nome Sereia foi dado pela mãe. No entanto, o Menino do Luar é único porque ambos os pais são humanos, e ele é essencialmente um ser mutado. Isso significa que qualquer nome que a Casca dê a ele pode acabar se tornando seu nome da alma também. E esse nome pode se provar a queda instantânea das ambições de Griffith. Talvez essa teoria seja uma ironia poética absurda, se você nos perguntar. A própria criança que ele corrompeu agora o aprisionaria dentro de si para toda a eternidade, ou morreria levando-o junto. De qualquer forma, o resultado seria o mesmo. E é por isso que resgatar a Casca é um assunto tão importante. Se ela estiver nas mãos certas na hora certa, todo o desfecho de Berserk pode acabar girando em torno de uma criança. O Garoto do Luar não vai atacá-la, e se ela mandar ele segurar o Griffith para sempre, ele daria a vida para fazer isso. Se ele morrer, Griffith também morre, por isso o Falcão deve odiar as luas cheias agora. O fato de ser um híbrido que eventualmente vai causar a queda de Griffith também nos dá uma certa satisfação, porque o Garoto do Luar, filho do demônio, não pediu para ter esse destino. Esse garoto teria sido uma criança normal se Griffith não tivesse feito o que fez com Casca. Então, o corrompido derrotando o corruptor funciona como um momento de círculo completo bem legal. De qualquer forma, o objetivo desse vídeo era mostrar para você porque a natureza híbrida do Moonlight Boy pode acabar sendo a ruína de Griffith. Deixe nos comentários abaixo o que você achou dessa teoria, se você concorda com ela, compartilha comigo aqui e a gente vai se falando lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Obrigado por assistir.